Olá, meus amigos, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo. Muito obrigado a você que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seu dislike, né? Tem feito seus comentários. Muito obrigado. Passe para um amigo, faça com que meu canal cresça. Muito obrigado aos 382 amigos que eu já conquistei e os que eu vou conquistar ainda, antecipadamente. Deixa aqui e-mail, meu blog, abaixo, né, o meu blog, o meu telefone, o meu e-mail. Querendo entrar em contato comigo, podem ficar à vontade. Qual a vantagem de ler o meu blog? De segunda a sexta tem um artigo novo sobre política, sobre economia, sobre educação, não importa. A primeira coisa que eu faço na manhã é eu escrever o artigo. Primeiro, para eu aprender a escrever, e segundo, para nos mantermos sempre atualizados, ok? Olha, nós damos continuidade no dia desse vídeo, né? O vídeo número 99, né? Eu vou dar continuidade, como nós estamos falando, da competência do Supremo Tribunal Federal. Como no artigo 192 da Constituição tem os órgãos, né? O órgão do Poder Judiciário, STF, Supremo Tribunal Federal, STJ e assim. Então, de cada um eu vou falar a competência, tá? A competência do Supremo Tribunal Federal, por mais que eu queira, é impossível em 10 minutos eu apresentar tudo, tá? Porque é muito complexo. Eu teria que levar pelo menos uns 40, 50 minutos. Como quando a gente faz vídeo muito longo, as pessoas não assistem. Ninguém tem mais tempo para perder, para ficar 30, 40, 50 minutos, uma hora ouvindo uma pessoa. Então, o número, não adianta eu insistir aqui, querer ficar uma hora falando, que você não vai prestar atenção. Então eu prefiro fazer vídeos menores para que a gente vá aprimorando, né? E aprendendo aos pouquinhos, tá bom? Então o que diz lá da competência do Supremo Tribunal Federal? Gente, sempre lembrando que o Supremo Tribunal Federal é o último tribunal, é a última instância, é quem diz como funciona o direito. O juiz de comarca de Taquaritinga do Norte, de Santa Cruz de Capibaribe, os tribunais dos estados, dos tribunais do estado de Pernambuco, desembargadores Pernambuco, os ministros do Supremo Tribunal, dos superiores tribunais, STJ, TSE e assim sucessivamente, os tribunais militares, eles sempre têm que estar de acordo com o que decide o Supremo Tribunal Federal. É a corte máxima. É uma corte constitucional? Não nos moldes daquilo que a jurisprudência e a doutrina nos diz que é o que é uma corte constitucional. Mas ele o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Então é ele que diz como deve ser aplicado o direito. Tá? Então mas Antônio, mas não funciona. Não tem problema, eu não posso aqui falar, o Supremo Tribunal Federal, não posso, gente, eu tenho que dizer o que manda a lei, o que manda a Constituição, ok? Porque você pode não concordar com nada do que eu estou falando, tem todo o direito, agora, eu não posso dizer que você tem razão quando você diz que não pode ser, que o Supremo Tribunal Federal não precisa ser respeitado, precisa ser respeitado, sim, as decisões do Supremo Tribunal Federal são decisões definitivas e têm que ser respeitadas, ok? Então diz lá, o artigo 102 da Constituição diz: compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. Muita gente acha que guardar a Constituição talvez seja pôr na gaveta. Não é não. Eu me lembro que uma vez, logo quando apareceu eu abri uma anedota que aconteceu, eu vi no metrô e que tem muito a ver com a nossa história aqui. Eu estava no metrô no Rio de Janeiro e tinha uma senhora, sabe aquelas pessoas que às vezes pode acontecer comigo, qualquer um, revoltada com a vida, com tudo. Então ela desabafou no metrô, né? Fez um discurso no vagão do metrô criticando o governo, os prefeitos, os governadores, né? E o presidente da época era Fernando Henrique Cardoso. Eu não sei se era Fernando Henrique Cardoso ou já era Lula. Só sei que estavam acusando o Fernando Henrique Cardoso de crime de lavagem de dinheiro. E ela compreendia a lavagem de dinheiro como de fato, estrito senso, como a palavra tem no seu judicante lá, né? Lá que é a parte de dizer o que quer dizer a palavra lavar dinheiro. É lavar mesmo com água. Então ela disse assim: esse de Brasília, esse tal de Fernando Henrique,
é o pior deles todos, é o mais preguiçoso. Veja bem, se ele não tem o que fazer, está lavando dinheiro. Imagine se eu tenho paciência de lavar minhas notas, né? Então o discurso dessa moça, uma senhora, se coaduna muito com o que nós estamos dizendo do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo no Brasil virou especialista em STF. Porque os ministros do STF não decidem mais nada que bom que desagrada ao presidente Bolsonaro. Né? O presidente Bolsonaro elegeu o Supremo como inimigo número 1. Então ele foi omisso com relação à vacina, né? A Covid-19, ele lavou as mãos, abandonou o povo brasileiro, disse: eu não posso governar porque o STF não deixa. Mentira. O STF não proibiu Jair Bolsonaro de decidir sobre nada, ele decidiu o que ele quisesse sobre a vacina, sobre o lockdown. Entendeu? Agora, o que ele fez? Ele lavou as mãos e disse: o problema dos governadores. Na ausência de atitude do presidente Bolsonaro, os governadores e os prefeitos tomaram por si a responsabilidade, os princípios da simetria, quem pode mais, pode menos. Ora, se o presidente se omitiu, os governadores dos estados, os governadores e os prefeitos decidiram sobre lockdown, sobre ficar em casa, enfim. Certo ou errado? Não vamos entrar no mérito. Agora, não podemos dizer, como hoje o Supremo Tribunal Federal virou, abro aspas, casa da mãe Joana, fecho aspas, porque o povo não compreende a função do STF, a importância do STF e comprou a briga desonesta de Jair Bolsonaro contra o Supremo. O Supremo Tribunal Federal, ele tem por princípio, ler, interpretar e dizer o que manda, o que diz, o que determina a Constituição. O Supremo, o constituinte, originário, o constituinte originário é aquele que fez a Constituição. Fomos nós que elegemos, que votamos. Como diz o artigo 1º da Constituição, vamos lá para dizer o seguinte: quando nós fazemos a Constituição, por que nós fizemos sim? Diz aqui, o parágrafo único do artigo 1º, o que diz? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição. Ora, então, quando em 1986 o povo foi no dia, não sei se ainda era 15 de outubro, 15 de novembro, e elegeu a Constituinte, foi o povo que elegeu, não foi o deputado, não foi o senador que fez a Constituição, foi a vontade do povo. Do mesmo modo, as decisões dos parlamentos de hoje, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado e nas câmaras de vereadores, a decisão é nossa, é minha, porque eu votei, porque a gente elege, vota e elege um representante. Então, o longo humanos, meu braço, ele se alonga porque eu permiti que o parlamentar vote e atue em meu nome. Isso é o que manda. Então, a Constituição defende isso, esses direitos. Não é eu vou interpretar a Constituição, não. É o que diz a Constituição. Portanto, vamos lá, mais uma vez, não estou me fugindo não, gente, eu estou dando exemplo de como é importante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem que guardar, tem que respeitar esses princípios. Por exemplo, vamos lá no artigo 3º. Diz assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, veja bem, isso é programa, é obrigatório o governo, o presidente da República, trabalhar em cima disso. A constituição de uma sociedade justa, livre e solidária. Mas a liberdade aqui não é a liberdade de não tomar vacina, não. Porque a vacina é obrigado, que está dentro dessa liberdade. Porque a liberdade, só existe liberdade quando existe lei. O que está definido na Constituição. Sem a Constituição não tem liberdade. Então, quando o presidente Bolsonaro abandonou o povo,
né? Na Covid, que disse: morra, eu não tenho nada com isso, eu não sou coveiro, quem toma vacina vira isso e aquilo. O presidente Bolsonaro estava dizendo não ao artigo 3º, inciso 1 da Constituição. Quando ele diz: eu quero uma sociedade livre e solidária. A solidariedade é um dos princípios, um dos guardiões da nossa Constituição, do mau modo, porque nós estamos acima de tudo. O que o Supremo tem que resguardar, né, é isso. Artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Esse princípio, gente, artigo 1º, inciso 3 da Constituição, é que nós temos que brigar por ele, porque é o princípio que irradia todos os outros princípios. Ah, mas eu não vejo direitos humanos. Não, não é para ver, porque direitos humanos é para decisões judiciais. Direitos humanos não é esse direitos humanos de Bolsonaro, que manda entrar numa favela, matar 28 e ele disse que foi justo. Não, isso não é liberdade, isso não é Constituição. Direitos humanos é você respeitar a vida de qualquer um. Então vejam vocês, eu já estou ocupando 11 minutos e não falei de 1% do que eu preciso de falar. Porque da importância, quando guarda da Constituição, gente, tem milhares e milhares de exemplos aqui: dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, a liberdade, o direito ao amparo à criança, o amparo à violência contra a mulher, acabar com essa violência contra a mulher. Tudo isso está no que o STF tem que resguardar. Não podemos, portanto, retroagir, voltarmos ao tempo da barbárie, tempo da tortura. Ainda hoje estava vendo um exemplo, né, nos jornais de hoje, dizendo uma família no Chile, de 42 anos depois é que o filho conheceu a mãe, porque na hora que o filho nasceu, o hospital na ditadura de Pinochet, no Chile, claro que eu estou aqui respeitando o povo do Chile, né, não deixaram que uma família se criassem juntos, separou, porque não podia apurar nada, tudo era segredo, tudo era censurado. Esse é o que é o mal que acaba com o Brasil. Então a gente precisa acabar com essa ideia de que a ditadura é que é bom, que a Constituição não serve para nada, que o STF é um cabide de emprego. Não. O STF a gente precisa de respeitá-los. Respeitar o STF porque ele guarda a nossa Constituição. Veja que eu vou ter que fazer no próximo mês, né? Continuar falando sobre ainda o primeiro, nem entrei no primeiro inciso da Constituição, do artigo 102, pela importância do que é o STF na vida da gente. Porque o STF, ele guarda o direito para encerrar. É fundamental que o STF garanta os direitos das minorias. Para encerrar só por hoje, eu me permita alongar um pouco, mas eu vou no artigo 60, porque é no artigo 60 que a gente ampara, a gente diz o que é a Constituição, né? Por que a importância da Constituição para a gente, né? Diz assim, né? Eu vou ler aqui, o artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Ok, tudo bem, artigo 60. Agora vamos lá. O parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda desta Constituição tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Gente, são fundamentais. Isso aqui não pode alterar, não pode extinguir. Então não pode o senhor Jair Bolsonaro querer dar um golpe de Estado, porque o nosso poder sempre será exercido através do voto direto, secreto, universal e periódico. Então eu vou ficar mais 4 anos, ficar mais 6 anos, ficar mais 2 anos, como ficou o regime militar, 25 anos, sem eleições
escolhidos sem candidatos, né? Durante 25 anos que nós não elegemos, não tínhamos direito de eleger um presidente da República. E eles faziam o que queriam. Ah, no tempo dos militares não tinha corrupção. Mentira, que tinha muita. Só não se tinha como apurar, porque tinha censura. E as pessoas eram mortas, torturadas, e ficavam por isso mesmo. Ok, gente? Muito obrigado, e no próximo mês a gente fala de novo. Continua aqui no artigo 102 da Constituição Federal. Meu muito obrigado, desculpe ter tomado o tempo de vocês.